Então nós vamos à palavra de Deus. Os irmãos lembram que ontem nós paramos falando sobre Jesus batiza o crente com o Espírito Santo. Terminamos falando que alguns textos ali que nos informa, que parece nos informar que todos os crentes da igreja primitiva eram orientados, incentivados a buscar o batismo com o Espírito Santo. Eu particularmente vejo uma necessidade na vida do crente, na vida do salvo, na vida da igreja de modo geral, buscar o batismo com o Espírito Santo. Nós vamos concluir a nossa matéria nesta oportunidade. Como disse, em algumas vezes, nós estamos andando por um caminho bem conhecido. Não é estranho, eu creio, quase de ninguém. Estamos lendo textos bíblicos, meditando. E diz um pastor Neemias, por sinal, meu cunhado, ele disse uma vez, eu nunca esqueci, ele disse: é melhor andar por caminhos bem conhecidos, porque a gente tem menos risco de nos perder no caminho, né? Claro que precisamos estudar, nos aprofundar, mas quando nós vamos por caminhos mais conhecidos, há muitas coisas que a Bíblia não diz. E quando a Bíblia se cala, nós também não podemos dizer o que ela não diz. Tem um texto que eu gosto sempre de mencionar, Deuteronômio 29:29, diz que as coisas reveladas são para o homem e seus filhos, mas as encobertas são para o Senhor. Há coisas que a eternidade vai nos revelar, mas há coisas que nós precisamos conhecer, precisamos pesquisar, precisamos explorar na nossa vida como cristão para melhorar a nossa caminhada com Deus, a nossa comunhão com Deus. Então vamos continuar, vamos falar um pouco sobre a obra que o Espírito Santo realiza na vida dos salvos. Nós falamos sobre a obra que o Espírito Santo realiza na vida do homem, de um modo geral, na vida do pecador, e a obra que o Espírito Santo realiza na vida dos crentes salvos em Jesus Cristo. Os irmãos estão aí com as apostilas abertas. Ele habita no crente. Nós falamos muitas vezes, repetimos esse texto, que o Espírito Santo habita. Ele veio para morar, ele veio para habitar. É bom você nunca esquecer que o Espírito Santo habita na tua vida. 1 Coríntios, no capítulo 6, versículo 19, nós vamos deixar o 15, 16, 17 e 18, vamos ler apenas o 19, para nós ganharmos um pouco mais de tempo. Primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 15 e o versículo, capítulo 6 e o versículo de número 19. Eu creio que eu já citei esse versículo, nós não lembro se nós lemos ele, mas nós citamos ele. Que Paulo chama a atenção dos coríntios, dizendo: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Quando eu leio esse versículo, eu lembro de algo que eu ouvi do saudoso pastor lá do Brasil, o pastor Adolar Lagos. Ele contou-nos quando ele evangelizava lá no interior, na roça, e tinha dois cidadãos que pararam para ouvi-lo, e um deles deu atenção, sentou-se, ouviu a palavra, e o pastor começou a explicar que quando a pessoa entrega a vida para Jesus, o Espírito Santo habita nele, mora nele, faz morada dentro dele. E aquele rapaz estava atencioso ouvindo, e o outro começou a ouvir. De repente, ele pôs a mão no bolso, pegou um pacote de fumo, de tabaco, enrolou um cigarro de palha e começou a fumar. Aí ele disse: perdi meu tempo. Esse homem não entendeu nada. Estou dizendo que ele é o templo do Espírito Santo e ele está fumando esse charuto aí. Mas tudo bem. Terminou, falou com eles, foi para frente. Aí eles continuaram trabalhando lá na roça. Aí ele pegou aquele palheiro, como eles costumam dizer, que ele acendia de manhã e até quase ao meio-dia fumando aquele negócio. Mas ele começou a pensar: peraí, mas o pastor disse que o meu corpo é templo do Espírito Santo. Como que o Espírito Santo está se sentindo com esse negócio aqui? Eu acho que ele não vai ficar contente. Se eu sou o templo do Espírito, morada do Espírito, então ele não vai ficar feliz com isso. Jogou fora aquele cigarro e acabou indo para a igreja, se converteu e deu um bom crente, se tornou um diácono da igreja, e foi uma bênção.
Então, amados, Paulo disse: vocês não sabem que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Se for ler o contexto, você vai ver que Paulo estava falando sobre o pecado da prostituição, que a pessoa não pode pegar o seu corpo, que é templo do Espírito Santo, e fazer membro de uma meretriz, de uma prostituta, porque ele está pecando contra o seu corpo. E o Espírito Santo, ele veio, então, exatamente para habitar na nossa vida, em nosso corpo. Enquanto estamos neste corpo, sujeito ao pecado, nesse corpo cheio de fraquezas, mas há, como o apóstolo Paulo, ele ilustra muito bem, dizendo que nós temos um homem interior que se renova de dia em dia. Há dentro de nós a pessoa do Espírito Santo, controlando-nos, como já dissemos, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, as nossas emoções, e nos conduzindo à presença do Deus Todo-Poderoso. Ainda na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3, versículo de número 16, 1 Coríntios 3 e 16, mais um versículo para a nossa meditação. Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Amém? Você é morada, nós somos moradas do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não habita em um templo feito por mãos humanas. O Espírito Santo habita na igreja, em nós. Como eu já disse em outras ocasiões aqui, ainda que nós não tivéssemos um templo, 4 paredes para nos reunirmos, aonde nós vamos, a igreja vai. Nós somos a igreja e o Espírito Santo habita nas nossas vidas. E nós precisamos entender e saber isso continuamente. Romanos 8, versículo 9, nós já falamos muito esse texto, só vou recapitular. Se eu não quiser ler, não preciso se ler agora. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. Se é que o Espírito de Cristo, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal também não é dele. A marca que caracteriza que nós somos realmente filhos de Deus é porque o Espírito Santo habita nas nossas vidas. Ele passou a habitar, a morar em nossas vidas. Nós vamos deixar de falar aqui sobre o selo, porque falamos muitas vezes, creio que está bem gravado na mente dos irmãos. Nós falamos que nós somos selados pelo Espírito Santo, o selo da promessa, para nós não entristecermos ele. Já comentamos bastante sobre isso, mas eu gostaria que você pensasse comigo nesse outro tópico. Ele proporciona segurança. O crente, ele vive seguro, ele tem a segurança, a firmeza, ele tem a estabilidade espiritual, porque ele sabe o que ele quer, ele sabe para onde ele está indo, ele não está aventurando, né? Ele não está aventurando. Eu sempre lembro quando eu evangelizava, eu era bem novo convertido, eu deparei com dois casos semelhantes, mas em certa forma diferentes. Como semelhantes em certa forma diferente? Seria dois casos, o caso de uma jovem e o caso de uma senhora bem idosa. Eu nunca esqueci essas experiências que a gente passa, isso já passaram bem mais de 25 anos. Eu deparei com uma jovem catequista da Igreja Católica Apostólica Romana, e ela ensinava a catequese aos alunos. Eu conversando, evangelizando ela, eu perguntei para ela se ela tinha certeza da salvação, se ela tinha segurança do que ela estava fazendo para Deus, a certeza da vida eterna. Ela olhou e disse para mim: moço, eu vou ser sincera com você, eu não tenho certeza. Apesar que eu entenda que, ela usou uma expressão, a gente arruma a cama antes de se deitar. Ela disse: depois que se deita, ninguém arruma a cama. Isto é, depois que você morre, não existe mais missa de 7º dia, de 1 ano de falecimento, intercessão daqui e dali, não resolve mais. Agora, ela, apesar de ser religiosa, ela não tinha aquela segurança, aquela certeza
do que ela estava fazendo em relação à vida espiritual. Na mesma época eu deparei com uma senhora já na cama, bem idosa, creio que próximo dos 80 anos. Eu evangelizei ela, falei de Jesus, fiz o apelo para ela e perguntei se ela tinha certeza da vida eterna, se ela sabia para onde ela ia após a morte. Ela disse: moço, sinceramente eu não sei, Deus é que sabe. Agora eu pergunto para você, você tem certeza? Você tem segurança? Amém? Claro que temos, né? Nós temos certeza porque o Espírito Santo nos proporciona esta segurança, que nós não estamos aventurando, nós não estamos vivendo numa aventura, nós recebemos de Deus a salvação, o perdão dos pecados, e o Espírito Santo habita em nós e nos dá esta segurança de que nós estamos indo para o céu. Amém, amados? Glória ao nome do Senhor. Leia Efésios capítulo 1, versículo 13 e 14. Efésios 1, 13 e 14, que nós temos aí, você tem aí na tua apostila. Graças a Deus, como é bom a gente estar na presença de Deus, né, amados? Ter essa segurança. Em quem também vós estáis, depois de ouvirdes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, porque se não crer, a Bíblia diz, quem crer será salvo, quem não crer será condenado, tendo nele também crido, porque não basta ouvir, precisa crer no evangelho da salvação, e tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor da sua glória. Veja que coisa profunda e linda. Penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida. Nós somos possessão de Deus. Cristo nos adquiriu com o seu precioso sangue, e nós temos esse penhor. O Espírito Santo ele só vai sair da terra no sentido de convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo, no sentido de conduzir a igreja quando Jesus arrebatar a igreja. Há uma pergunta que algumas pessoas ficam questionando, até nós tivemos, me parece-me que, não sei se foi numa escola dominical, foi uma das nossas escolas bíblicas, houve assim uma certa preocupação, porque alguns entendem assim, baseado naquele texto que Paulo escreveu aos Tessalonicenses, sobre a vinda do anticristo, do iníquo, do homem da perdição, que diz que só há um que o detém, até que do meio ser tirado, que seja posto fora, que é o Espírito Santo. Ele sairá da terra, ele não atuará mais durante o período da grande tribulação, durante o período que após o arrebatamento da igreja, até o milênio. Mas nós conversamos sobre isso. Eu acredito, no meu entendimento, gostaria que os irmãos quiserem participar desse pensamento, nos ajudar, porque como o Espírito da graça, como o Espírito que age convencendo os pecadores, agindo de uma forma pela palavra de Deus, iluminando o entendimento das pessoas para se converter. Então, nesse período da grande tribulação, a porta da graça se fechará. A dispensação da graça, a dispensação da igreja termina, mas o Espírito Santo, ele ainda continuará, porque no período da grande tribulação haverá salvação, sim ou não? Haverá salvação, muitas pessoas serão salvas durante o tempo da grande tribulação. E alguém diz assim: mas então, se eu perder o arrebatamento da igreja, Jesus voltar, eu tiver com a vida assim meio despreparado, então eu vou ser salvo na grande tribulação? Isso não existe, porque se a pessoa rejeita o Espírito da graça, rejeita a voz do Espírito que fala conosco, rejeita a palavra de Deus, essa dispensação, no tempo da grande tribulação, que o anticristo, ele virá com todo o poder de engano, de mentira, que ele enganará as pessoas assim, que
o apóstolo Paulo disse, o próprio Jesus disse, que se possível até os escolhidos, que seria o povo judeu da época, eles serão também enganados, alguns deles, pela manifestação do anticristo, porque hoje, quando alguns sinais de prodígio e mentira acontecem, já são multidões de pessoas que seguem. Agora imagine quando Deus, o próprio Deus, enviar a operação do erro, para que creiam na mentira todos os que não tiveram prazer na verdade, todos os que amaram mais a injustiça e o pecado, então eles não terão condições, digamos assim, de alcançarem a misericórdia e o perdão de Deus, porque o Espírito da graça, aquilo que nós lemos em Hebreus, que se alguém quebrantasse a lei de Moisés, morria sem misericórdia pelo testemunho de 2 ou 3 pessoas, quanto maior castigo, de maior castigo será merecedor aquele que ultrajar o Espírito da graça e tiver por profano o sangue da aliança. Então, amados, o nosso tempo é agora. O nosso tempo é agora. O Espírito Santo está batalhando, lutando conosco para nós alcançarmos a nossa posição de salvos, cheio do Espírito Santo, e termos esta segurança em nossas vidas, né? Essa possessão adquirida para louvor da sua glória. Bendito seja o nome do Senhor. Ainda 1 Coríntios 1:22, está próximo aí, né, na tua Bíblia, é só você virar umas páginas antes, você já vai ler 1 Coríntios capítulo 1, versículo de número 22. Porque os judeus pedem sinal, deixa eu ver se é isso mesmo, e os gregos pedem sabedoria. 1 Coríntios 1:22. Deve ser esse aqui mesmo. Ou é 2 Coríntios? 2 Coríntios, desculpa. 2 Coríntios 1:22. Pode ler, meu amado. Glória a Deus. Leia novamente, amado, essa tradução, eu gostei. Aleluia. Se você não deu um aleluia, você perdeu a oportunidade. Que coisa linda, né? O qual é o penhor, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, como garantia que nós somos hoje propriedades exclusivas do nosso Senhor, do nosso Deus. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Como é maravilhoso, amados, você ter essa compreensão, esse entendimento do que Deus fez na tua vida, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações, nos deu isso como uma garantia, esta segurança que nós temos hoje. Não há porquê o crente ficar meio confuso, meio pensativo. Será que eu vou subir? Será que eu vou ficar? Como está a minha condição? Não. Nós já mencionamos, eu vou lembrar você novamente. O Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. O Espírito Santo testifica dentro de nós, isso nos dá uma segurança. Você pode não ter tudo o que você deseja ter na vida, não ser o que você deseja ser em relação às coisas desta vida, mas você é filho de Deus, é filha de Deus, você tem uma garantia, você tem uma certeza que o Espírito Santo realizou na tua vida, esta segurança. Ele fortalece a vida do cristão. Efésios capítulo 3, versículo 16 ao 19, isto é, ele corrobora, ele vigora, ele dá-nos o vigor, ele confirma, ele valida em nós, ele dá-nos esta validade de que nós realmente estamos com Deus, estamos seguros, ele fortalece. Efésios capítulo 3, versículo 16, versículo 16, amado, a partir do versículo 16, Efésios 3, 16 ao 19, para que segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder
pelo Espírito, como eu já disse, no homem interior. Há dentro deste homem um homem interior, há um homem espiritual, glória ao nome de Jesus. Você talvez não tenha parado para pensar muito, para meditar nisso, mas você não está aqui por acaso. Você não aderiu a uma religião, você foi escolhido por Deus. Nós fomos chamados por Deus, nós fomos eleitos, predestinados para a salvação. E dentro de cada um de nós, há essa bendita e eterna pessoa que nos fortalece. Quando Paulo escreve, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu não sei quantos de vocês, eu creio que todos já tiveram essa experiência de ter um momento em que você está, como diz o adágio popular, está para baixo, né? Você está meio desanimado, está preocupado, porque nós vamos, a Bíblia diz que a vida do cristão é de glória em glória, de glória em glória. Nós queremos sempre estar lá em cima, né? Cheio do Espírito, dando glória a Deus, como eu costumo brincar, pegando o anjo pelo pé. Mas tem momento que você está quase como Elias lá na caverna. Senhor, mataram os teus profetas, somente eu fiquei, procuro a minha vida, eu não sou melhor do que ninguém, eu quero morrer. Há momentos que o crente passa por esse momento, não há? Sabe que eu não sei se hoje eu vou na igreja, não sei se essa escola bíblica para mim vai surgir muito efeito, mas é nesses momentos que você acha que você não tem, que você não é, que você não pode, é que o Espírito Santo ele vem e te fortalece, te capacita. Bendito seja o nome do Senhor. No início, provavelmente deve ter aqui alguém novo convertido, está dando seus primeiros passos. Eu quero contar a experiência minha. Quando eu vim para a igreja, eu comecei naquela euforia, naquele ânimo, mas chegou um dia, um domingo de manhã, eu acordei de manhã, sabe, num desânimo tão grande, veio aqueles pensamentos, vou ficar em casa, não vou na escola, não vou mais para a igreja, porque será que isso vale a pena mesmo? Será que vale a pena? Porque nós passamos por essas crises, todo crente, todo homem passa, mas nunca esqueça o que o apóstolo São Pedro escreveu na sua primeira epístola, capítulo 4, disse: amados, não estranheis a ardente prova que vem para vos tentar, como se coisa estranha vos estivesse acontecendo, mas alegrai-vos por serdes participante das aflições de Cristo. Há momentos que você passa por uma aflição interior, que você não tem como explicar para alguém, é você e Deus, mas é nesse momento que o amado Espírito Santo nos fortalece. Aleluia. Que nesta tarde você receba a fortaleza do Espírito Santo, como aquela comida que Elias comeu e bebeu e caminhou mais 40 dias e 40 noites. Glória a Deus. Mas como que ele fortalece? Quando você lê a Bíblia, quando você vem à igreja, mesmo fraco, venha para a igreja, venha para a casa de Deus, frequente as reuniões. Pastor, eu não tenho palavra para falar, não tenho força para orar. Dobra o joelho, geme e chora, que o Espírito Santo vai te fortalecer também. Glória ao nome do Senhor. Ele fortalece a vida do crente. Isto ele vem para nos corroborar, para nos fortalecer. Ele enche o crente. Claro, você já ouviu, os que estão desde o início da aula, viram falar muitas vezes, quando fala ele enche o crente, não quer dizer que ele não seja uma pessoa. Nós não podemos pensar que ele seja um fluido, que ele seja um óleo, não. Ele é uma pessoa que ele nos enche da sua presença, nos enche da sua graça. Você lembra de Efésios 5, 18 e 20? Eu acho que os irmãos, a maioria sabe até de cor, né? Diz: não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor em vossos corações, ou em vosso coração, dando sempre graças por tudo a Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus. Não vos embriagueis com vinho em que há contenda,
mas enchei-vos do Espírito Santo. O crente cheio do Espírito Santo é totalmente diferente de alguém que se embriaga com vinho. Claro que aqui ninguém se embriaga com vinho, né? Mas nós já vimos muitas pessoas que se embriagam com vinho. Por exemplo, as pessoas tímidas, bem envergonhadas, quando eles tomam os vinhos, qualquer outra bebida alcoólica, como que ele fica? Ele continua tímido? Não. O camarada é pobre, ele fica rico. Ele quer comprar tudo, diz que tem dinheiro. Ele é quieto, fica conversador, porque o seu metabolismo foi alterado com vinho. Mas quando o crente se enche do Espírito Santo, o que ele faz? Ele fala em salmos, hinos, cânticos espirituais. Ele evangeliza, ele prega, ele está disposto a trabalhar, a fazer mais para o reino de Deus, para a obra de Deus. Não há como um crente ou uma comunidade, uma congregação toda ser cheia do Espírito Santo e continuar acomodado, continuar parado, não, de forma alguma. Claro que eu vou repetir o que eu já disse. Ser cheio do Espírito Santo nem sempre simboliza pessoa que grita muito, que faz muito barulho. Tem alguém que diz assim que uma lata vazia faz bem mais barulho que uma lata cheia. Você pega uma lata vazia, solta ela, faz um barulhão. Se encher ela, não faz muito barulho. Mas o barulho não traz avivamento, mas o avivamento pode trazer barulho, no sentido de conversão de alma, salvação de alma, profecia, línguas estranhas. Há muitas pessoas que eles querem transmitir uma aparência de que está cheio do Espírito Santo, porque ele recebeu algum dom do Espírito Santo, principalmente dom de línguas, dom de profecia. E é bom saber que o dom de profecia, ele tem 3 finalidades. Não é o meu assunto agora sobre dons espirituais, mas o dom de profecia tem 3 finalidades: edificação, exortação e consolação. Ser cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, então, ele nos enche. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Atos 4 e 31, se o irmão quiser continuar acompanhando, acho que é muito bom. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que eles faziam? Anunciavam o que? A palavra, com ousadia. Aleluia. Quando eles foram perseguidos, os apóstolos foram presos, as autoridades ameaçaram-nos. O que eles fizeram? Eles foram reunir-se para orar, para buscar ao Senhor, para invocar o nome do Senhor. E quando eles estavam orando, clamando, aquele lugar onde estavam reunidos tremeu, foi sacudido por uma poderosa manifestação do Espírito Santo. E todos foram cheios do Espírito Santo. Aleluia, todos. Tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Se você ler o contexto, você vai ver que a oração deles não é para que eles fossem simplesmente livres das perseguições, das acusações, não. Se você ler o contexto, você vai ver que a oração deles, eles oraram, principalmente no versículo 9, diz: agora, pois, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que façam o quê? Que falem. Concede aos teus servos que façam o quê? Versículo 29. Olha para as suas ameaças, concede aos teus servos que falem com ousadia a tua palavra. Quanto mais o inimigo perseguia eles através das autoridades, mais eles se aproximavam de Deus, mais incendiados, encandecidos pelo Espírito Santo eles ficavam para falar a palavra de Deus sem trepidez, com autoridade, com ousadia. Veja a oração dele: olha, Senhor, para as suas ameaças e concede aos seus servos que se calem, para evitar as perseguições, é isso?
que se calem para evitar as perseguições. Não é que se calem, não, é que falem com toda a ousadia a palavra de Deus. Ninguém pode calar um crente quando está cheio do Espírito Santo. Ninguém pode calar a voz da igreja quando a igreja está realmente cheia do Espírito Santo. Não foi diferente quando lançaram mão de Pedro e colocaram na prisão para ser guardado, para ser morto, porque Tiago já havia sido morto. Isso agradou as autoridades, agradou as multidões, mas a Bíblia diz que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja reuniu-se na casa da irmã Maria, e a igreja reuniu-se para orar até que Pedro fosse solto. Eles estavam preparados para orar ali até o problema ser resolvido. Eles foram lá, foram orar e aguardar até o problema ser resolvido, até o irmão Pedro ser liberto da prisão. E aconteceu um milagre, sim ou não? Você já leu com atenção aquela história linda? Quando eles estavam orando, de repente um anjo do Senhor chega lá, toca nas ilhargas de Pedro, e Pedro diz: Pedro, vamos embora, levante-se, vamos embora daqui. Pedro levantou, pegou a capa, cingiu-se, e ele pensava que estava vendo uma visão, estava sonhando. Ele foi saindo e os portões foram se abrindo. Tocou na costela de Pedro, né? Ele os portões foram se abrindo e eles foram passando. Aí quando deu no último portão que saiu para a rua, o que Pedro disse? Agora sei que Deus enviou o seu anjo, me livrou das mãos de Herodes, me livrou da prisão. E Pedro foi lá para casa, onde estavam os irmãos reunidos. Chegou lá, estavam orando. Eles estavam orando tanto que eles não perceberam que Pedro batia na porta. Aí uma menina por nome Rode foi lá, escutou a voz, e seu Pedro, o Pedro está aí. É o Pedro que está na porta. Eles falaram: não é o Pedro não, é o anjo de Pedro. Mas ele insistiu, abriram. Pedro entra e diz: agora já chegou a vitória. Nós precisamos, amados, orar até alcançar a vitória. Mas vai demorar um pouco, pastor, não tem problema, mas não desista da tua oração, porque se você for cada dia se enchendo da presença do Espírito Santo, você não vai se incomodar se isto vai demorar um pouco. Não, você não vai se preocupar com isso, mas vai orar até chegar a tua vitória. O grande problema é que lá no Brasil o povo não ora muito mais, viu? O povo não gosta muito de orar. Aqui em Portugal o povo ora bastante ainda, né? Mas para lá o povo ora um pouquinho assim, já não quer mais orar. Se for olhar o joelho assim, ó, tá bem fininho, e tem pelinhos no joelho. Mas quando nós oramos de verdade, irmão, Deus responde. Não existe outro caminho, não existe outra forma. Para nós mantermos essa intimidade, essa comunhão, esse crédito com Deus, é através da oração. E o Espírito Santo nos enche para que nós oramos a Ele. Em Atos 6, versículo 3, na escolha dos diáconos ali, deviam ser homens cheios do Espírito Santo. Diz que era para separar. Quando surgiu a murmuração das viúvas gregas e das viúvas dos judeus, e eles precisavam resolver o problema social da igreja. Eles precisavam separar obreiros na igreja. Eu estou sabendo que tem obreiros sendo separados esta noite aqui, né? Fiquei sabendo, glória a Deus por isso. E desses obreiros que estão sendo separados, são homens cheios do Espírito Santo. Amém? É uma qualificação do obreiro. Então, na escolha dos diáconos, dos 7 diáconos, havia uma necessidade que fossem homens cheios do Espírito Santo. Se quiser acompanhar, está em Atos 6, versículo 3. Atos 6 e 3. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 varões de boa reputação, e cheios do Espírito Santo e de sabedoria, os quais constituamos sobre este importante negócio. Mas como que você e eu, como que nós vamos ser cheios do Espírito Santo? Não existe outra forma, é buscar quem pode. Só Deus pode encher uma pessoa do Espírito Santo. Tem muitos pregadores que fazem, como nós costumamos dizer lá,
um reteté, né? Faz aquele barulho, sapateia e seja cheio. Mas ninguém se enche. Não tem como. Para ser cheio do Espírito Santo, tem que buscar continuamente, se separar do mundo, se separar das coisas do mundo, dos pecados que pode nos afastar de Deus, e cada dia é uma ação contínua. Quando nós já citamos, vou só recapitulando, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, é uma ação contínua. Não é eu me encher do Espírito Santo no encerramento dessa escola bíblica, e agora assim, até o ano que vem, na próxima escola bíblica eu estou cheio. Não, eu tenho que me encher do Espírito Santo hoje, me encher do Espírito Santo amanhã, me manter cheio do Espírito Santo. Glória a Deus. Tem uma pergunta aqui, vamos responder. Eu já respondi essa pergunta ontem, já falei esse assunto ontem. É possível uma pessoa receber o batismo, que no caso o batismo com o Espírito Santo, né? O batismo em águas. O batismo com o Espírito Santo, antes de aceitar a Jesus? É possível receber o batismo com o Espírito Santo antes de aceitar a Jesus? Bom, eu vou responder como eu falei ontem. Eu acredito que a pessoa, ele pode receber o batismo no momento em que ele aceitou a Jesus. Uma boa pergunta. Quanto tempo para a pessoa aceitar Jesus? A Bíblia diz que se em teu coração creres que Jesus é o Senhor, e com a tua boca confessar, será salvo. Aceitar a Jesus, a pessoa pode aceitar, que nós usamos muito essa expressão, aceitar a Jesus, reconhecer a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador, ainda que no seu entendimento ele não compreenda muito que ele está recebendo a pessoa de Jesus Cristo como Salvador da sua alma, mas ele creu na palavra, e se ele creu na palavra, ele creu em Deus. Se ele creu na palavra, ele creu em Jesus, e se ele creu em Jesus, ele pode ser batizado com o Espírito Santo imediatamente. Deixa eu dar minha participação. Sim, pastor. Já tive casos de vir pessoas na frente sem ter levantado a mão para Jesus, e Jesus ser batizado com o Espírito Santo, porque isso não significa que o indivíduo, para crer, precisa levantar a mão. Não significa também que o indivíduo, para crer, ele tem que estar gritando para todo mundo que ele creu em Jesus. Então, quando alguém vem na frente, alguém fala, mas ele não era crente, você não sabe. Porque a crença, ela pode dar dentro de poucos segundos. Se ele creu e ele veio para frente, mesmo que ele não levantou a mão, mesmo que ele não disse nada, mas ele pode receber o batismo com o Espírito Santo, sim, porque eu já vi isso muitas vezes durante o meu ministério. Deixa eu ver se eu entendi. Mas ele creu, né? Ele creu. Não é obrigatoriamente levantar a mão para aceitar Jesus. Entendi. Não é obrigatoriamente ele sair gritando da onde ele saiu, dizendo, ó, eu creio em Jesus. Mas se ele veio à frente, porque ele creu, porque ninguém pode realmente receber batismo com o Espírito Santo sem crer em Jesus. Amém. Agora, só que essa manifestação eu não vi. Isso foi ele com Deus. A decisão foi dele com Deus. Amém. Muito obrigado, pastor. Exatamente, eu conto a minha experiência de conversão, porque os irmãos que estavam aqui ontem, como estavam ontem aqui, ouviram meu testemunho. Quando eu saí lá de dentro do campo de futebol, eu falei que fiz de 400 a 500 metros até chegar na igreja. Mas se eu sofro um infarto, ou se eu sofro um atropelamento no caminho e eu morro, todo mundo ia dizer, pobre do jovem Ezequiel, perdeu-se, morreu desviado, foi para o inferno. Não ia pensar isso? Mas quando eu decidi lá dentro do campo, eu estava salvo ou não?
eu já estava salvo. Eu já tinha crido em Jesus. Eu já tinha aceitado Jesus como Salvador. Eu fui lá para confirmar, para me apresentar à igreja. Sim, pastor. Isso se dá muito em hospital. Por exemplo, você vai no UTI, o paciente está em coma, ele não está te ouvindo. Aliás, você não está vendo qualquer movimento dele, mas ele está consciente. Se você não falar de Jesus para ele, ou não orar por ele, ou não disser alguma coisa para ele, você pode perder uma grande oportunidade, porque nem sempre o indivíduo que está em coma, ele está totalmente inconsciente. Ele pode estar inconsciente aos teus olhos, mas ele pode estar consciente com ele mesmo do que está passando. Por isso, então, o indivíduo, quando ele está numa UTI, por exemplo, é um dos casos que o indivíduo, mesmo ele não falando, você deve falar de Jesus para ele, porque ele pode aceitar a Jesus dentro de poucos segundos e ser salvo. Amém. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. Outro caso parecido é que nós, os pregadores, deixa eu me incluir junto, né? Me incluir junto. Nós, os pregadores, chamamos o povo para frente para orar por cura divina. Mas nós temos que pôr as mãos e dizer, receba! Mas a pessoa, quantos que recebe a cura ouvindo a palavra? Sem ninguém pôr as mãos, sem ninguém orar por ele. Ele recebe porque creu no poder da palavra. Agora, o povo lá no Brasil, ele tem esse costume. O pregador prega, vem todo mundo para frente, põe as mãos e depois ele tem que sair pela porta do fundo, senão tem uma fila lá na frente esperando ele para orar e pôr a mão de novo de um em um. Porque o povo tem essa ideia do rei lá, que Eliseu, o Naamã, né? Naamã. Aí eu acho que ele tem que passar a mão sobre o leproso, tem que apalpar. Eliseu nem olhou para a cara de Naamã, disse para o moço, vai lá e disse para ele mergulhar 7 vezes, que vai voltar curado. Nós temos essa ideia. Sim. Posso? Sim, à vontade. Talvez seria na crença do texto bíblico que se diz, e porão a mão sobre os enfermos e os curarão. Também, né? E a pessoa prende-se a esse versículo e ele deseja que seja posto a mão sobre ele. E é bíblico, tem fundamento. Exatamente. Agora, impor as mãos sobre os enfermos também não significa que tem que pôr a mão de um em um, né? Podem pôr as mãos sobre os enfermos, que estão enfermos aqui. Não é, tem que pôr as mãos sobre eles também. Mas a maior parte do pessoal entende assim, né? E não é errado, não é pecado. Mas o que eu estou dizendo é que não significa que para a pessoa receber a cura, que não é a nossa matéria aqui agora, mas só comparando a conversão com a cura divina, que o poder está na palavra, não está no óleo, não está no lenço, está na palavra. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. O Júlio já chegou aqui, está dizendo que meu tempo acabou, e eu estou grato a Deus por estar encerrando a Escola Bíblica. Quero agradecer a paciência de todos por me ouvir. Só para concluir aqui, o Espírito Santo equipa para o trabalho, ilumina, instrui, capacita as nossas vidas, né? Eu só queria destacar bem rapidinho algo aqui. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 11, e depois nós vamos encerrar. Quero deixar esse assunto aqui para os irmãos pensarem, meditarem, que eu creio ser de suma importância para nós nos últimos dias. 1 Coríntios 12 e 11. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Eu gostaria de destacar o que está registrado também paralelo com esse versículo, que está no Evangelho de 1 João, na carta de João, primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1 ao versículo 6, que diz assim, que é para nós não crer a todo o Espírito, mas provar o Espírito se provém de Deus. Amados, não criais a todo o Espírito, mas provai os Espíritos se provém de Deus. Porque estamos falando sobre o Espírito Santo, então eu gostaria de deixar para você pensar, destacar aqui
o discernimento de espírito. E nós precisamos buscar entre os dons espirituais, que eu não tive tempo, não entrei na matéria de dons espirituais, mas o dom do discernimento dos espíritos, porque nessa última hora que nós estamos vivendo, há tantos enganadores, há tantos falsos profetas, há tantas pessoas que têm se levantado no mundo, e eles não veem de outra forma a não ser de Bíblia na mão, em nome de igreja, em nome de pastor, enganando as multidões de pessoas. E nós precisamos ter o discernimento do Espírito Santo, para não sermos enganados, como foi enganado Josué, enganado pelos seus próprios vizinhos, porque não buscou o Senhor, e tantas pessoas que a Bíblia nos dá exemplo, que foram enganados, porque eles não buscaram a Deus, para Deus lhes dar o discernimento dos Espíritos, porque todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse é de Deus. Mas tem espírito que ele vem com uma doutrina falsa e nós não devemos acatá-lo jamais. Para concluir, nós temos mais uma pergunta aqui. O versículo de Atos 6:3 quer dizer que os 7 homens separados eram batizados com o Espírito Santo? A Bíblia diz que eles eram cheios do Espírito Santo, né? Eles eram cheios do Espírito Santo. Aqui não está dizendo que eles eram batizados, mas eram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, e eu não sei te dizer se eles eram batizados. Eu quero crer que eles eram batizados com o Espírito Santo, porque foi depois do Pentecostes, né? Foi depois do Pentecostes. Se você me perguntasse se João Batista era batizado com o Espírito Santo, eu tinha mais dificuldade para responder, porque João Batista foi antes de Cristo, foi o contemporâneo de Cristo, mas antes do dia de Pentecostes. Quem pode nos responder essa pergunta? Os 7 diáconos eram batizados com o Espírito Santo? Embora o texto não tenha totalmente essa referência, porque não tem mesmo essa referência, mas eles eram batizados com o Espírito Santo. Inclusive o Filipe, as 4 filhas de Filipe era tão batizada com o Espírito Santo que elas profetizavam, né? Uma bênção maravilhosa que ele passou isso à sua família, né? Então, o indivíduo que ele não é cheio do Espírito, não é batizado com o Espírito Santo, ele tem as dificuldades de estar totalmente cheio também, né? Porque o batismo com o Espírito Santo é um transbordar do Espírito. Pessoa cheia do Espírito Santo, a tendência, com certeza, é ser batizado com o Espírito Santo. Pois mesmo que seja no momento, você pergunta assim, só um minutinho, já vou terminar. Era essa. Uma das coisas que os apóstolos tinham costume de pregar para qualquer novo convertido era sobre o Espírito Santo, que é o que nós não temos. Nós temos uma falha muito grande na nossa vida ministerial de falar muito pouco sobre batismo com o Espírito Santo. E para os apóstolos, inclusive Paulo, né, eles tinham essa ideia de chegou no lugar, encontrou um novo convertido, não iam sossegar enquanto eles recebiam o batismo com o Espírito Santo. Por isso, Efésios, Atos, né? Quando eles chegaram em Éfeso, a primeira pergunta foi essa: você recebeu o Espírito Santo quando creram? Foi a primeira pergunta. Era uma necessidade, né? Eles já fizeram a pergunta e não deram moleza, partiram para cima até os indivíduos se receberem o batismo com o Espírito Santo. Então, era uma pregação da igreja, o cuidado da igreja com os novos convertidos. É o que nós precisamos fazer também, a mesma coisa. Amém. Amados, eu quero agradecer a atenção, o carinho dos irmãos. Quero deixar só para vocês pensarem também uma coisa, que existem pessoas que dizem assim, peraí,
Eu sou crente há tanto tempo, eu jejuo, eu consagro, eu sou fiel, sou dizimista, eu não recebi o batismo com o Espírito Santo, e veio aquela pessoa, aceitou Jesus ontem, nem sei se estava liberto, estava fracassando, estava com a vida meio complicada aí fora, e Jesus batizou ele com o Espírito Santo. Primeiro, o batismo com o Espírito Santo não é mérito de ninguém, é necessidade. E quando a pessoa, ele está num fracasso, e ele busca, ele abre o coração, Jesus o batiza para fortalecer ele, para revestir de poder, para que ele deixe de pecar. Ah, mas as pessoas estavam em pecado, onde Jesus batizou com o Espírito Santo hoje? Porque o Espírito Santo não batiza por mérito, não é obra de santidade, é revestimento de poder para você deixar de ser fraco, se fortalecer e mudar de vida. Amém? Amém? Deus abençoe. Meu muito obrigado. Obrigado mesmo pelo carinho de vocês me ouvirem. Eu, com a minha pequena condição de professor, quando me chamam de professor, assim, fico até um pouco incomodado, porque eu gosto de ouvir. Eu sou mais pregador do que professor. Mas eu fiquei muito feliz mesmo, muito grato, e eu espero que Deus, se Deus me der outra oportunidade, eu ainda volto aqui para revê-los. Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus.